Fala, corretor de imóveis, corretora de imóveis, você profissional do mercado imobiliário. Estamos iniciando mais um programa Fala, corretor de imóveis, que tem o oferecimento da inteligência cartorial, Tecmob e Imobplaces. Fazano é o nosso convidado de hoje, Fabrício. O cara é famoso, hein? Você já viu o começo da conversa? O que você acha, Fabrício? O que você espera do programa hoje? Eu espero que seja tão bom quanto a conversa que a gente teve anteriormente, né? Parece ser uma história de... Como todo mundo que dá muito certo na vida, sempre é história de superação, né? Pessoas que se dedicam a fazer uma coisa, às vezes desde muito cedo e, apesar dos percalços, não para, né? Não para e continua. Eu imagino que vai ser algo nessa linha aí, então histórias inspiradoras sempre são excelentes para dar um combustível para a gente, né? Verdade. Então, meus amigos corretores de imóveis, corretora, todo o mercado imobiliário, se prepare que vem aí uma das melhores entrevistas do programa Fala Corretor de Imóveis. Meu amigo Fazano, seja bem-vindo. É uma honra enorme receber você aqui. A gente está super feliz. Se apresenta aí para o público, fala um pouquinho da sua história, já começa aí contando e até chegar hoje aí que você é diretor, né, comercial de uma grande plataforma, que é o Alcubo. Conta toda a sua história aí para a gente quer saber tudo sobre o Fazano. Seja bem-vindo, meu amigo. Poxa, obrigado. Primeiramente, eu queria agradecer, de fato, aí, ao convite, né? Eu fiquei super emocionado, porque eu vejo a visibilidade que tem esse programa, realmente vocês estão de parabéns, né? Eu acompanhei, principalmente a última entrevista que você teve aí com o senhor lá, o bem Milton conhecido do Cruz. mercado. Isso, ele, fantástico, deu uma aula, né, para gente, que já é do mercado imobiliário há muito tempo. Bom, sinceridade, Anderson, eu fico muito feliz e honrado de fazer parte dessa classe de corretor de imóveis já. Vou completar 27 anos agora em setembro, né, na área de corretagem. Então, muitas pessoas perguntam, falam, poxa, Fazendo, como que você chegou até aqui e persistiu, né? E a gente sabe que muitas pessoas entram por entrar no nosso mercado, achando que o nosso mercado é fácil para se ganhar dinheiro, e não é bem assim. A gente precisa ter realmente interesse de estar realmente entrando nesse viés, nesse mundo, mas eu falo para você, não foi fácil até aqui, né? Não foi fácil, né? Eu penso, às vezes, quando eu olho para trás, até comentei com vocês um pouco antes, que o corretor, ele, para ser muito dedicado, ele sacrifica alguns dias da semana. E são os dias cruciais, que é sábado e domingo, que são os dias que a família, né, ela pede muito a sua presença. Então, falo para vocês assim, até hoje, graças a Deus, tudo que eu caminhei até aqui foi realmente de sucesso. E eu só tenho que agradecer porque, em primeiro lugar, a Deus, né, até mesmo porque colocaram pessoas boas no meu caminho, como é você, né? Participamos juntos aí de uma operação no passado, né, Anderson? E Sim. tive o prazer, a honra de trabalhar ao seu lado. Então, estou muito feliz, muito motivado mesmo com tudo que está acontecendo na minha vida. Há 45 dias, fez agora dia 15, que eu assumi uma diretoria de uma plataforma digital muito grande, né? Por sinal, a empresa, meu Deus do céu, a empresa sensacional. É uma empresa... Você conhece a Thaís, já participou em alguns eventos dentro da operação, e você sabe o que é o Cubo hoje. O Cubo hoje é uma coisa diferente do mercado, está totalmente na contramão de tudo. Você sabe que a Thaís ela já foi entrevistada aqui no Fala Corretor de Imóveis. Foi um dos programas mais vistos aqui. Ela é incrível. A Thaís é uma grande amiga, né, que eu tenho. A plataforma Ao Cubo é incrível. Já já eu vou abrir um espaço incrível aí para você falar. Boa sorte, eu tenho certeza que você vai detonar aí. Já está fazendo um bom trabalho. 45 dias só de empresa, com um trabalho incrível. Agora, Fazano, eu queria que você passasse, nós estamos aqui em 2021, né? Começo do ano ainda, já passou o primeiro trimestre, mas eu queria que você falasse, o nosso público aqui é o corretor de imóveis, é a corretora de imóveis, você com tantos anos de experiência, o que você diria para os corretores como dica? Fica à vontade aí, abre o jogo, cara, você é um cara com tanto resultado positivo. Você Sim. faz tanta venda boa, tanta coisa bacana. Qual é o segredo, cara? Abre o jogo aí pra gente.
Bom, eu acho que assim, o melhor segredo que tem, que eu posso falar para você, corretor, para você, corretora, é você se dedicar a isso como uma coisa que você ama. Não adianta você entrar aqui, eu vou ser corretor, você mais um corretor, né? Eu vou me colocar como corretor. Porque o que eu percebo hoje, Anderson? É muito comum, Fabrício, o corretor entrar no mercado imobiliário por uma situação que não deu certo. Ele trabalhava como um outro segmento e veio para a nossa profissão porque achou que ele fosse assim, eu vou para o ramo de imóveis porque eu sei que lá está dando muito dinheiro. Porque eu vi que porque o mercado fomenta muito isso. O mercado de imóveis, olha, 2020 foi o melhor mercado, então eu vou trabalhar de corretor. Outros falam assim, eu estou entrando nesse mercado porque realmente eu vejo que dá um resultado positivo. E o que eu percebo é que às vezes as pessoas esquecem alguns valores, né? Então a pessoa está entrando ali por causa do dinheiro, não é porque ela gosta da profissão, né? Tem muitos corretores que eu percebo também que não tem assim, como eu posso falar, não explana para as outras pessoas, não fomenta para outras pessoas, não comentam com outras pessoas que é corretor. Ela tem vergonha, né? Não sei se vocês sabem, mas o corretor de imóveis hoje é uma das profissões que mais pagam salário, comissão, enfim, como você possa dizer. Hoje no mercado imobiliário, o corretor ele dorme sem dinheiro, acorda com muito dinheiro. A gente sabe muito bem disso. Mas desde que ele trabalhe de uma forma assim, a consequência de um bom trabalho realmente vai trazer para ele um bom dinheiro. Não importa. Agora, não adianta, se a pessoa não tiver um sonho, né? Até nós falamos sobre isso, se a pessoa não tiver sabe, um norte, que nem eu posso falar por mim, que as pessoas falam, nossa, Fazendo, como é que você teve tanto sucesso na sua vida no mercado imobiliário? Primeiro ponto, eu coloquei a família em primeiro plano. Então, quando você tem aí um foco pela família, vou se dizer assim, que é um sonho, você consegue realizar. Por exemplo, a educação que eu dei para os meus filhos, tanto o Gabriel, que tem 23 anos, quanto a Giovana, que tem 21 agora, que vai completar agora. Vai ser veterinária, né? Vai se formar como Sim, a veterinária, é Giovana, isso? sim, medicina veterinária. E o Gabriel é manager, né? Manager que cuida da carreira da Duda Reis, aquela menina que teve uma Conheço mesmo. situação com o Nego do Borel. Então, o Gabriel, Biel De Luca, que é o De O Luca. teu filho que gerencia a carreira dela? Sim. Que De legal. Luca, Rapaz, conta um pouquinho da sua família, já que você falou que a essência. Eu já percebi que você está dizendo o seguinte para os corretores: corretor, a profissão não é para você ser um aventureiro, você tem que ser Isso. corretor de imóveis de paixão. Não é estou corretor, eu sou corretor. Mas, em primeiro lugar, eu percebo muito que todas as vezes que eu converso com você, você faz questão de falar da família, né? Eu acho muito bacana, porque tanto eu como o Fabrício, a gente também dá muito valor para isso, a gente tem isso como uma essência. Agora, para os ouvintes, quem é a família do Fazano? Eu estou vendo uma foto aí, você com a sua esposa, vocês são casados minha já há bastante esposa. tempo, 2 filhos, Sim. Comenta um pouquinho sobre isso. Então, eu conheci a mãe dos meus filhos, né, há muito tempo atrás, e nós tivemos uma relação, né, e constituímos 2 filhos, o Gabriel e a Giovana, no qual nós não éramos casados. E eu me separei, isso há 13 anos atrás, graças a Deus a gente tem um bom relacionamento, a mãe dos meus filhos, e por aí, né, a gente seguiu a vida. Eu sempre gostei de corrida, de correr, né, eu gosto de corrida de rua, sempre fui muito fã disso, e eu conheci nesse meio uma nutricionista esportiva, que é a Daniele Catarino, que por sinal me segue, sempre comenta da minha vida. E aí ela me apresentou a Sueli. Eu estava solteiro, né? O Gabriel tinha 4 anos e a Giovana tinha 2 anos de idade. O Gabriel estava 4 para 5 anos. Foi quando eu conheci a Sueli Melo, que é da cidade aqui de Guarulhos, é uma bióloga. E aí nos conhecemos, começamos a namorar, depois noivamos, depois casamos. E nós não temos filho, eu e a Sueli, nós não temos filho, mas o Gabriel, como morou com a gente aqui um bom tempo, né? É claro que acaba pegando como enteado, enteada, e vive-se, né? Hoje é muito comum
a situação de separação, a gente sabe disso, e é mais comum ainda quando tem uma convivência boa entre famílias que não deu certo, né? E o Gabriel, poxa, o Gabriel, que é o meu mais velho, é um menino espetacular, eu não tenho o que falar do Gabriel, assim, até um dia eu estava saindo aqui do condomínio, e o guarda veio falar comigo, falou, preciso falar com o senhor. Eu falei, tá bom. Eu fui lá, é sobre o seu filho. Eu falei, putz, sobre o meu filho, já dá um medo. Aí a hora que eu cheguei, ele falou assim, olha, eu só tinha uma coisa para falar para o senhor, é que assim, toda vez que seu filho sai dessa portaria, ele fala bom dia, bom trabalho. Toda vez que ele chega, ele fala boa noite, bom trabalho. Isso significa que é a educação que ele está refletindo na família. Então, isso não tem preço, né? Quando uma pessoa fala que o seu filho reflete você, eu vejo os amigos que chegam para mim e falam, nossa, eu conheci seu filho, é uma humildade em pessoa, parece você. Então, minha filha é a mesma coisa. Minha filha é muito... extrovertida, né? Ela fala mesmo. E assim, o que eu percebo tudo isso, que nós somos a essência, né? Passamos isso para os nossos filhos. E minha esposa, poxa, é um ser iluminado, é uma pessoa que realmente eu lembro muito bem quando eu entrei no mercado de lançamento e a Tecnisa entrou na minha cidade e nós éramos noivos. E eu entrei nesse decorado e ela falou, é isso que tem que ser para você, é isso que você tem que vender, né? Porque eu não vendia lançamento, vendia só terceiros. Sei. E aí eu falei, só que tem uma coisa, eu sei que a gente vai ter que sacrificar sábado e domingo. Ela falou, não tem problema, eu vou estar do seu lado. E está até hoje. Eu lembro muito bem, às vezes que eu estava lá colando etiqueta e eu olhava para ela do lado, ela estava ali cochilando, porque ela é professora, ela tinha que dar aula às 7 horas da manhã, e estava ali me ajudando, né? Então, hoje, graças a Deus, a gente conheceu uma parte do mundo e eu vejo que tudo isso, porque ela foi ali do meu lado, ela honrou mesmo, né? Ô, Fazano, então, você falou um negócio aí que eu não tenho como não te interromper, rapaz. Os corretores estão vendo você aí com um corretor de sucesso, né? Realmente você mostra isso. Você está dizendo para mim que você já etiquetou o folheto ali, você já panfletou, é isso mesmo, Fazano? Você sabe que uma vez a minha mãe entrou na minha casa e estava cheio de material. Aí ela falou, meu filho, mas para que tem tudo isso de material que você está guardando aí? Eu falei assim, mãe, isso vai sair tudo amanhã. Se uma pessoa me der o retorno de tudo isso aí, eu já ganhei um mês. E aí eu lembro muito bem, porque eu morava na casa dos meus pais, e aí foi o lançamento, eu concretizei lá, no dia do lançamento eu vendi 34 unidades, né? As pessoas, imagina, um projeto da Tecnisa, você vende 34 unidades, faz a conta, ganhava 18 mil por comissão, então assim, foi muito dinheiro. E naquela época, você recebia através de nota, então você recebia dinheiro. E aí eu lembro que eu cheguei com um bolo de dinheiro em casa, eu falei, mãe, vem aqui no meu quarto, vem aqui. Eu mostrei para ela, meu filho, o que é isso? O que é isso? Onde você conseguiu todo esse dinheiro? Você tá louco, Jorge, chamando meu pai. Jorge, vem aqui. Eu falei, calma, mãe, calma. Esse dinheiro aqui, eu tô vendendo imóveis. É muito dinheiro, meu filho, é muito dinheiro. Então, assim, eu lembro, contando um pouco da minha mãe, que faleceu agora faz 2 anos, né? Na Páscoa, completou 2 anos que ela faleceu. E até me emociono quando eu falo isso, porque a minha mãe, a gente vem de uma família muito humilde, né? Que eu até vou concluir isso. E eu peguei minha mãe no Dia das Mães e falei, mãe, vamos na casa da tia comigo? Vamos. E aí peguei, coloquei ela no meu carro e nós fomos, na época tinha a Telha Norte ali na Fernão Dias, né? E como eu já estava construindo, que eu comecei a construir sobradinhos, casinhas, falar tudo no diminutivo, porque era pequenos mesmo. Sei. E aí tinha um senhor que já me atendia lá. E quando eu cheguei com a minha mãe, eu coloquei minha mãe, por que a gente... Não, mãe, eu preciso comprar umas coisas lá para construção. Aí a minha mãe sentou, né? E eu até conto isso em preleção, tem pessoas que se emocionam porque não tem como. E aí minha mãe sentou ali e eu sentei do lado, veio o senhor Anselmo, que era o senhor que me atendia lá, e aí ele sentou, como vai, dona Eva? Tudo bem? Já falando o nome da minha mãe. Aí falou para ela assim, e a senhora, já escolheu? Aí minha mãe olhou para mim e falou assim, escolheu o quê? Aí eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, se tudo que a senhora fez para minha vida até hoje, eu estou realizando um sonho. Hoje eu vou reformar a casa da senhora inteirinha. E a mãe começou a chorar, eu também comecei a chorar, e me emociona de falar isso, porque aquilo era um sonho que eu estava realizando.
Era um sonho. Então, corretor, você que é corretor, se você me arrepia, se você não tiver um sonho, você não vai atrás. Se você for pelo dinheiro, mas que seja por um sonho, né? Eu vejo que o Gabriel, tanto o Gabriel quanto a Giovana, eles estudaram fora do país. O Gabriel fez um curso e voltou com aquele inglês fluente, né? Eu não tive isso. Mas por que que ele teve isso? Porque realmente eu tive essa oportunidade através de ser corretor de imóveis, de trabalhar, de ser fiel a um trabalho, porque você sabe que, desculpa eu falar isso para vocês, mas o nosso trabalho, ele se prostitui se a pessoa não tiver uma boa cabeça, né? Ele vai para um caminho diferente se a pessoa não tiver uma boa cabeça. E dessa forma, Anderson e Fabrício, eu tive a honra de trabalhar com grandes líderes, e isso fez muita diferença na minha vida. Isso, assim, eu me permitia, claro, mas quando você segue algumas pessoas que têm realmente sucesso, eu olho para trás, poxa, eu vejo o Sérgio Bianco, dono da maior imobiliária de alto padrão da cidade de Guarulhos, que foi meu padrinho de casamento. Eu olho o Zidane, sabe? O Zidane, sim, poxa, diretor acionista lá da Calas. Eu olho o Misael, que me promoveu a superintendente na Lopes, né? Que é um dos Trisul. Então, assim, você começa a ver as pessoas, né, que fez a diferença. A Mirella, que é a CEO lá do atendimento e toca todo o atendimento da Lopes. Aí depois você começa a ver uma mensagem do doutor Marcos Lopes te elogiando pelo trabalho que você fez no ano de 2015, levando a sua equipe, a maior equipe do país em VGV, em vendas. E aí você começa a olhar para trás e fala assim, meu Deus do céu, é tudo isso mesmo, né? Tudo isso que aconteceu na minha vida. Rapaz. Então, eu falo que tudo isso eu atribuo realmente à família. Então, eu vejo que algumas pessoas que passaram, né? Eu trabalhei muito tempo na Lopes. Desculpa eu falar isso, Anderson, mas eu via que muitas pessoas seguiam um caminho errado mesmo. Eu não vou citar nomes, mas que ia para os caminhos de prostíbulo. E você sabe, né, que esse mundo, quando se tem muito dinheiro, eles compram aqueles carrões, né? E na Lopes sempre teve essa situação. E eu sempre fui uma pessoa que, não, eu não vou muito nesse lado, eu não gosto disso, porque a gente que honra a família, que meu pai foi casado com a minha mãe 56 anos. E uma vez eu cheguei para o meu pai e falei assim, pai, me fala uma coisa, que eu tive uma situação de separação, depois não mais. Mas eu cheguei para o meu pai e falei, pai, depois de casado, tudo, com a Sueli, né? Agora a gente vai completar 12 anos de casado. E aí eu cheguei para o meu pai e falei, pai, fala uma coisa para mim, qual que é o segredo do senhor nunca ter separado da minha mãe, né? Essa eu quero saber, hein? Tava esperando você me fazer essa pergunta. Senta aí. Eu falei, ixi, lá vem história. Aí ele falou assim, filho, é o seguinte, sabe por que deu certo comigo e com a sua mãe? Porque tudo que sua mãe fala para mim, eu concordo. Tudo, eu concordo. Mesmo que ela esteja errada, eu concordo. Depois eu apazigo, mas eu concordo. Aí a gente não tem briga, meu filho. O que importa é na hora. Na hora você tem que concordar com a sua esposa. Ela falou, concorda. Depois se você mostra para ela que não é aquele melhor caminho. Olha aí, o programa Fala Corretor de Imóveis, passando o segredo de um casamento de sucesso. Você lembra do Ringo, né? Fabrício, o que você acha dessa história toda aí? As histórias são muito boas. Eu lembrei de várias coisas aqui. Quando ele falou que o negócio da família, eu lembrei do meu pai. Meu pai foi diretor de uma empresa muito grande. Mas que era uma granja que existia aqui no Brasil, a Granja Saito, né? Sim. A sede dela era aqui na minha cidade. Hoje ela não existe mais, mas ela tinha em outros lugares do país. E meu pai foi diretor-geral da Granja Saito, o que seria um CEO hoje em dia, né? Tá. Só que ele começou como catador de ovo, que era a pessoa que eles contratavam para ir pegando ovos na granja, né? E ele foi diretor-geral. E ele falou uma vez, eu nunca esqueci isso aí, que ele levava... Como ele era diretor-geral, a gente tinha ele tinha uma autoridade uma mordomia, lá. Né? A gente podia ir lá na empresa, a gente ficava lá, a gente criança, brincava, o pessoal cuidava da gente, era bem, bem legal. E uma vez, um funcionário falou que o meu pai era muito puxa-saco dos donos. Eu nunca esqueci isso aí. E eu lembro a resposta que ele deu. E olha, eu tinha o quê? 9 anos. Eu nunca esqueci. Qual que é a resposta? Esses dias eu lembrei dele. A gente tava no churrasco, ela falou, papai, lembra que o senhor falou isso aqui? Ele falou, lembro. Eu falei, você lembra? Eu falei, lembro. Nunca esqueci. Olha, fazendo. Ele falou assim, eu puxa-saco dos donos? Imagine, eu sou puxa-saco de 4 filhos da esposa que eu tenho lá em casa.
É por Muito isso que eu bom, faço o que eu cara. faço, por causa deles. Não é por causa disso aqui. Eu amo o que eu faço, ele falou, mas o que eu faço é por causa deles. Então, eu nunca esqueci isso aí que ele falou, né? Dar valor à família é uma coisa importantíssima, né? Talvez meu pai não tivesse chegado onde ele chegou na empresa se não fosse por nós. Meu, esse Essa, programa essa, já começou quente o negócio aqui, hein, E aí eu Fazano? lembrei do Ringo. Fala do Ringo. Quando ele falou do que o pai dele falou. O Ringo falava assim para mim. O Ringo é um amigo meu, muito amigo meu, e que o Anderson também conhece bastante, que ele é um comunicador, assim, cara, o Ringo é sensacional. O cara é um comunicador profissional, comunicador tá? Ele faz profissional. propaganda para grandes empresas. A voz dele é muito impactante, então ele faz os comerciais do Bradesco, da Ford, né, a voz, né? E a gente trabalhava juntos no estúdio que ele tinha, trabalhei muito tempo lá com ele e tal, e até hoje é muito amigo meu. E o Ringo, uma vez, eu estava na casa dele, e o Ringo amava tomar café com bis. Ele gostava de tomar cafezinho com bis. Tem um bis ali, um chocolatinho. Só que como eu tava com ele o tempo todo, a mulher dele já, a Lúcia, ela já nem ligava mais, né? Eu chegava lá, a gente ficava lá. E ele falava assim, rapaz, eu tô doido para tomar um café, mas a Lúcia não vai querer fazer. E aí, e ele falava você. assim, vou te dar uma aula do negócio hoje, de comunicação. Você sabe o que você tem que fazer para sua mulher sempre fazer o que você quer, achando que ela fez o que ela quis? Olha isso. Olha, Fazano... Eu falei, rapaz, não. Eu falei assim, você dá duas opções. Uma muito difícil e uma muito fácil. Quer ver? Aí eu falei, quero. Aí eu sentado na sala e falou assim, Lu, ela o quê, Ringo? Ele falou, amor, o que você prefere? Fazer um cafezinho pra gente ou ir lá no mercado pegar um suquinho que o Fabrício gosta? Eu falei, Ringo, café, né? Aí ele falou, você faz? Ela falou, faço. Adorei, cara. Técnica de vendas. Não falei pra você. Você viu, Fazano? Isso é uma técnica, né? É uma técnica de vendas. Que coisa, né? Adorei. Fazano, meu amigo, você já vai falar com toda essa sua experiência. Eu vou perguntar para você daqui a pouquinho como que está sendo o ano para você, quais são as perspectivas. Aí a gente vai falar já daqui a pouquinho do Alcubo, que você acabou de assumir aí já arrebentando. Mas antes eu queria falar de uma empresa que colocasse o vídeo aí da Tecmob, que é uma empresa incrível. Assiste o vídeo aí, pessoal. Eu sou Cibele Scremin, corretora de imóveis desde 2012. E como você, conheço a rotina e os desafios da nossa profissão. Hoje, mais de 90% das pesquisas começam na internet. E estarmos online é essencial. Eu uso e recomendo o Tecmob por ser uma empresa dedicada ao mercado imobiliário. É muito fácil de usar, tanto para mim quanto para os meus clientes que sempre elogiam bastante, pois eles conseguem encontrar os imóveis com facilidade. Além disso, é bonito tanto no computador quanto no celular. Um outro detalhe é que eu mesma cadastro os meus imóveis, coloco fotos, faço minhas interações, tudo de uma forma muito simples. E eles já entram e saem automaticamente dos portais sem eu precisar recadastrar ou remover. Um outro ponto muito importante é que a agenda dele é integrada com a do meu celular. Isso auxilia muito na minha organização. E diretamente do meu site, o cliente consegue me chamar no WhatsApp, viabilizando o nosso primeiro contato. Enfim, das várias opções que eu testei, o Tecmob foi o que melhor me atendeu. E eu convido você também a conhecer o Tecmob. Já passou o vídeo, tá? Vocês viram aí, gente? Tecmob, uma empresa incrível. Você, corretor de imóveis, quer ter um site? É só entrar lá na Tecmob e aproveitar. Eu mesmo sou cliente da Tecmob. E aproveite, né? Um programa tão bacana como esse do Fala Corretor de Imóveis, faça agora a inscrição aí no nosso canal, clica no sininho, aproveita. Todas as terças-feiras, às 20 horas, entrevistamos personalidades como é o nosso amigo aí, Fazano, grande sucesso, uma história maravilhosa de sucesso no mercado imobiliário. Fazano, depois dessa história, desse início fantástico que você falou aí, essa aula de mercado, de família, tudo isso que nós conversamos, eu queria entrar agora um pouquinho mais no mercado imobiliário. Nós sabemos que o ano passado, o ano 2020, todo mundo sabe, um ano espetacular para o mercado, mesmo diante de um problema de saúde, né, que nós estamos passando, que é a pandemia. O ano 2021 já começou quente. Agora eu queria ouvir de você, que é um cara tão experiente, com tantos resultados aí arrojados.
qual que é a sua expectativa? Como está sendo o ano de 2021? E qual que é a sua expectativa, meu amigo, para o ano de 2021, mesmo diante de tudo isso que está acontecendo? É uma pergunta, assim, que é uma colocação que você há de convir comigo, que a gente tem que falar do ano de 2020, que foi um ano realmente espetacular, né, Anderson? A gente sabe, Fabrício, que o ano de 2020 foi acho que um dos melhores anos que o setor imobiliário já passou, né? Eu acho que a gente que... Posso falar por mim, que já sou do mercado há muitos anos, eu vejo que 2020 foi um ano muito produtivo para o mercado, né? Eu acho assim, a gente teve os momentos em 2020 que fez uma diferença para esse mercado ser muito bom, e eu já vou falar do mercado de 2021, mas vale a gente ressaltar por que 2020 foi um ano muito bom. A gente teve um setor que movimentou muito isso, né, que foi a queda de taxas, né? A queda de taxas, eu acho que... Juros baixos, né? Super acessível, né? Quanto menor estiverem a taxa de juros, menor será o custo do financiamento. Todo mundo sabe. Então, quando você tem um cenário de juros baixos, você tem um cenário com preço razoável e a demanda de pessoas procurando imóvel é muito maior, né? E vendo por isso, vou falar para vocês assim, ó, vendo toda essa situação, o cenário ele bomba, né? Como fala no mercado, ó, esse mercado vai bombar, né? E a gente sabendo disso, Anderson, muitas pessoas, por estar vivendo isso, vivendo esse cenário, né, as pessoas acabam comprando, porque é natural, né? Vendo a taxa Selic lá embaixo, e os corretores todos felizes, né? Você está convivendo com isso todos os dias, eu também que convivo com bastante corretores todos os dias, todo mundo fala que 2020 foi um ano espetacular, de muitas vendas, né? Agora, esse cenário para a situação de 2021, a situação, eu vou falar assim, com toda a certeza do mundo, eu acho que é de alta, né? Mas a gente tem algumas coisas aí que precisam ser observadas, né? Porque a mesma forma que foi 2020, talvez, me preocupa, porque a gente sabe que para isso continuar, a gente pode falar assim, ó, desde que, né, as taxas de juros continuem em um patamar baixo, porque se elas subirem, tudo muda, né? E eu acho que a tensão econômica, a tensão realmente econômica, vamos falar assim, da atividade econômica, ela precisa ser muito, muito observada, né? Por quê? A gente sabe que o cliente começa a procurar um imóvel hoje, e eu falo isso muito na operação, ela não compra de imediato. Primeiro que ela tem toda a ferramenta de vários canais, de vários canais indicando a mesma coisa. Hoje você vai comprar qualquer item. Se você chegar num lugar, você vai comprar que seja uma caixa de som, um celular. Você passa numa loja, a primeira coisa que você vai fazer, você vai entrar no seu celular e vai comparar preço, né? Então, hoje, a gente percebe que o cliente ele está comparando muito isso. E agora tem aquele fator, a oferta, né? Então, não é só o preço, é o que o mercado tem para oferecer para ele hoje, né? Então, tudo isso, voltado, agora você falou uma coisa, pandemia. Talvez o mercado ele bombou muito em 2020, porque o comprador ele está sentado nessa posição, igual eu estou aqui na minha sala, abrindo um site e vendo o que ele pode ver aqui, quais são as vantagens que ele pode ter hoje. Então, tudo isso, a gente pode falar assim, o comprador hoje, ele começa e ele não compra em 15 dias. Ele compra, às vezes, em um mês, às vezes em 3, às vezes até em um ano. A média em torno de 3 a 6 meses, né, Fazano? A média, sim, né? A média. Sim. Só que aí que tá, se a gente tiver um cenário em 2021 agora, né, por falar em seguida aí, tudo de empresas fechando, né, de empregos, né, pessoas perdendo o emprego, a coisa não vai bem, né? A gente pode observar isso, que se tiver desta forma, não vai dar certo. E eu posso falar, Anderson, se a gente observar 3 fatores, né, para que o mercado fique realmente bem, eu acho que eu posso falar para você assim com propriedade. Taxa de juros tem que continuar baixa. Tá. Os preços dos imóveis não pode, sabe,
subir, a gente tem que torcer que os imóveis permaneçam aí em um valor no qual as pessoas consigam comprar e financiar, que eu acho que isso é fundamental, né? E vem aquele primeiro item que eu falei para você, atividade econômica. Né? Emprego, desemprego tem que estar equilibrado. Sim. Se a gente tiver tudo isso redondinho, eu tenho certeza que 2021 aí, os próximos meses, vai ser melhor ou vai superar aí 2020, com certeza. Agora, posso fazer uma pergunta? Por favor, Fabrício. Por favor. Você falou de uma perspectiva, né, de mercado, então eu queria fazer uma pergunta. Eu não sei, você falou para mim quantos anos você está no mercado, já me acabei me esquecendo. 26. É tempo para caramba. Né? É tempo para caramba. E é óbvio que durante esse período você viu altas e baixas, como todo mercado tem. Né? Nós estamos no momento de alta, 2020, agora nós temos perspectivas para 2021 e pode ser que nenhuma delas dê certo. E aí nós vamos ficar num período de baixa. O que você diria que um corretor precisa fazer para sobreviver no mercado num período ruim, num período de baixa? Primeira coisa... Tem, obviamente. Sim. Primeira coisa é assim, hoje o corretor de imóveis, ele quer dar, eu vou falar o palavreado que é usado no mercado, ele quer dar tiro para todo lado. Ele quer ir para lá, ele quer ir para cá. Sabe aquele ditado, a Maria vai com as outras? Ah, aquele imóvel está vendendo, vamos lá. Aquele empreendimento lá... Então, assim, se ele não tiver um segmento, um foco, não vai acontecer. Por exemplo, o pessoal fala, nossa, Fazano, eu vejo que hoje você trabalha no mercado de alto padrão, né? Todo mundo vê isso. Mas eu não comecei trabalhando no alto padrão. Eu comecei vendendo terrenos, né, no diminutivo mesmo, terreninho, né, aqueles que o comprador compra lá uma esquina, fatia e vende. Depois eu comecei a vender casinhas, depois apartamentinhos, depois entrou o lançamento na minha vida, onde eu entendi o que era o alto padrão, né, que você vender Tecnisa numa época de 2007, 2008, Tecnisa era a maior do mercado. Ganhava uma cesta, né? A Tecnisa dava uma cesta para o corretor, lembra disso ou não? Sim. A Tecnisa, inclusive eu tenho, depois você vai receber a minha foto aí, que eu, inclusive produzida com todos os troféus aí da minha carreira, e tem lá um troféu da Tecnisa, no qual eu recebi como campeão de vendas. E o que eu notei de tudo isso, sabe, Anderson? Voltando a essa pergunta aí que o Fabrício colocou. Hoje, se o corretor não tiver um foco, não vai acontecer. Não vai acontecer. O que é ter um foco? Primeira coisa, alinhe uma estratégia com a pessoa que está te orientando, seja o seu gerente, o seu superintendente, o seu diretor. Alinhe uma estratégia com ele. Porque eu percebo que o seu programa não é só corretor que... Eu vejo muitos gestores participando dele, né? Inclusive, já tive navegando aqui, e eu, como fui gestor de muitas pessoas, né? Tem pessoas que hoje passaram na minha vida, são diretores, são superintendentes e são corretores bem-sucedidos, no qual eu fiz a gestão delas. Eu percebo que sempre o que eu fiz foi dar exemplo. E para você dar exemplo, é claro que você tem que seguir um foco, né? O primeiro foco é aquilo que nós colocamos aqui. Se você não tiver uma família estruturada, centrada, te ajudando, te apoiando, não vai dar certo. Né? Se você cair pelos caminhos errados da vida, porque aquilo que eu falei, o corretor ele começa a ganhar dinheiro, ele começa a se deslumbrar da vida, começa a comprar carros, começa a gastar dinheiro sem... É verdade, você sabe o que eu estou falando, porque o corretor... Eu lembro muito bem, Anderson, que eu contratei um rapaz lá do Morumbi, menino, ele era motoboy. E aí ele fez uma venda, ele ganhava R$1.000 como motoboy por mês. Ele fez uma venda lá no Monumento de São Paulo, da Iven, ele colocou R$32.000 no bolso. Sumiu. O menino sumiu. Caramba. Escafedeus. Ele ganhou Quem sabe é Deus. Da vida dele, né? Ele ganhou em uma venda. Exatamente o que você pensou. Exatamente o que você pensou. Eu liguei para a casa dele, a mãe dele falou, meu filho caiu na balada. E aí, eu falei, poxa, esse menino voltou. Eu falei, sinto muito, mas infelizmente não tem como conseguir continuar com você. E por que isso? Porque a cabeça do ser humano hoje, ela está limitada. Ela é muito limitada.
Quando você começa, corretor, pensar como um americano em ganhar por ano, tudo muda na sua vida. Boa. E eu comecei a ter esse pensamento, o Dr. Roberto Chiniachik, que foi meu cliente, comprou o Max House no passado comigo, como Dr. Jair Ribeiro, que foi um cliente também que passou na minha vida. Ele falou uma coisa para mim que não sai da minha cabeça, né? Fazendo o que é a felicidade? Eu falei, doutor, a felicidade é eu estar aqui almoçando com o senhor, né? Tendo esse prazer aqui. Mas que mais? O que é a felicidade? Eu falei, a felicidade é você estar bem com a família, é você fazer as viagens. Ele fez assim, não é fazer. A felicidade é vivida por momentos. Olha que momento que a gente está vivendo aqui. Tenho o prazer de estar falando com um amigo que está que tem 10 mil seguidores no Instagram. Maravilha. Né? Então, assim, vibrando que daqui a pouco vai chegar a 50 mil, que eu tenho certeza disso. Conhecendo o Fabrício, isso é um momento feliz. Isso é a felicidade. E às vezes o corretor, ele vive aquilo, ele vive o momento errado, né? Pegando esse montante, esse dinheirama e gastando, achando, eu vou gastar, amanhã eu vou ganhar de novo. Uhum. O corretor pensa muito, ele não pensa muito no amanhã, ele pensa no hoje. E nós, corretores de imóveis, a gente tem que ter uma cabeça assim, a gente ganha por ano. Quanto você vai fazer esse ano? O ano passado, eu fiz algumas vendas que me manteve, compreende? Mas o que é isso? É você ter um discernimento e um foco no que você quer fazer. Então, hoje, eu percebo que o corretor de imóveis, hoje, ele tem que ter uma consciência que ele não está sozinho, que ele depende de pessoas. Eu vejo que muitos corretores, eles querem trilhar um caminho próprio. Né? Não, agora eu estou bem, o cara tem 3 meses de mercado, ele fala, não, agora eu vou montar minha página digital, já vou fazer o meu... não, agora eu sou o Superman. E não é bem assim. E não é bem assim. A gente precisa entender que nem tem o Fazano aqui, que tem uma experiência de mercado, que pode estar te dando uma orientação, como tem uma pessoa que está ao lado, que pode também te dar uma orientação. É muito importante, às vezes, o corretor ouvir essas pessoas. E, às vezes, ele não ouve, principalmente os mais velhos. Principalmente os mais velhos que já passaram por outras profissões, que já tem aí uma experiência no outro mercado, e ele acha que quando ele chega no nosso mercado, ele aprendeu um pouquinho, já sabe tudo. E não é bem assim. Rapaz, é uma aula de mercado imobiliário com Fazano. Sabe, Fazano, tem uma frase que eu gosto muito, que eu acho que ela sintetiza muito isso. Eu gosto muito porque ela é verdadeira, né? Tem pesquisas que mostram isso. Ela diz que pessoas tolas se concentram, falam e pensam em pessoas. Pessoas medianas se concentram, falam e pensam em coisas. E pessoas muito inteligentes, pessoas fora da média, se concentram, falam e pensam no futuro. Né? Então, quando a gente pensa nisso, a gente vê que realmente não dá para se concentrar só no momento, né? O corretor tem que pensar nisso, né? Não gaste o que você ganhou amanhã, pense mais. É isso. Bacana. Aproveitando que você está falando para o corretor, você falou toda essa dica que você deu. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você falou, Anderson, nós conversamos antes de você entrar aí, você assumir essa diretoria, e você falou, estou assumindo um desafio, e eu falei, cara, tenho certeza que você vai arrebentar, conheço a El Cubo, conheço a Thaís, você todo feliz, a gente vibrou junto nessa sua conquista, e eu já percebo que a equipe, a gente fizemos uma live junto, e a equipe El Cubo já acompanhando você, várias gerentes já elogiando, eu percebo a equipe já sendo moldada já, né? Fala um pouquinho da El Cubo. Agora eu queria que você falasse para a nossa audiência do El Cubo, como que está sendo essa experiência para você? Você falou que vocês alugaram uma laje incrível, que vai ser inaugurada uma área super moderna. Meu amigo, é com você. Agora é hora de você falar do El Cubo. Bom, na verdade, a El Cubo entrou na minha vida praticamente em janeiro, né? Eu não conhecia o Cubo, vou ser bem sincero para você, porque quando você fica focado numa coisa, que nem eu disse muito bem isso, eu sempre fui uma pessoa que, quando eu foco uma coisa, eu não vejo nada que está ao lado, né? Então, isso é uma coisa que já é do Fazano, eu já tenho isso comigo. E quando a Thaís, ela me fez uma ligação e falou assim, poxa, Fazano, vi que você está na Lopes, né? Vi pelo seu LinkedIn que você está na Lopes,
Poxa, se você tiver uma pessoa para me indicar, para ser diretor, eu estou procurando. Até ela falou com você, né, Anderson? Sim. E aí eu falei assim, poxa, Thaís, eu não tenho ninguém de cabeça assim para te indicar, mas eu vou ser sincero para você, eu não estou na Lopes. Ela falou, você não está na Lopes? Eu falei, não, eu não estou na Lopes. Fazano, se você não está na Lopes, eu acho que eu tenho uma proposta para você. Eu falei, é sério, Thaís? Ela falou, é sério, eu tenho uma proposta que eu estou precisando de uma pessoa. Mas Fazano, como é que ela usou a palavra? Falar, mas do seu gabarito, eu sei que vai ser meio difícil a empresa pagar. Eu falei, Thaís, pelo amor de Deus, você falando assim. Ela falou, não, é sério, Fazano, mas eu vou fazer o seguinte, eu posso passar para você conversar com o CEO, né, o CFO da empresa, né, que é uma startup. Aí eu falei, claro, por que não? E ela marcou 2 dias depois, eu lembro que o Rony, que é o CFO, ele estava fora do país, a gente até acertou o horário para se falar, e a gente começou, se falamos igual a gente está aqui, via meeting mesmo, Tá. E aí eu percebi que aquela não era uma conversa, era uma entrevista. Era uma entrevista. Era uma entrevista. E aí, no final, ele falou assim, gostei de você, Fazano. Gostei. Eu falei, legal, bacana que foi agradável a nossa conversa. Tá contratado. Não, ele não quis falar isso, né? Porque eu acho que ele foi bem ético. Mas depois a Thaís falou, Fazano, foi muito legal, vem tudo de encontro que a empresa está precisando, porque assim, eu sou muito de pôr a mão na massa, sabe? Eu sou uma pessoa de pôr a mão na massa mesmo, de ir à luta, sabe, de entender. E eu faço as coisas, como eu falo, aos passos. Não adianta a gente querer correr, querer atropelar. Então, a gente tem que estruturar desde o início. Então, eu estou fazendo uma estruturação na empresa, porque não sei se vocês podem entender isso. Ó. A Alcubo hoje ela é uma plataforma digital que já tem muito sucesso no mercado imobiliário. Ela tem aí mais de 12 mil corretores cadastrados na base, e ela faz realmente essa ponte. O que a Alcubo faz hoje plataforma? Você, corretor, Anderson, o Fabrício é uma construtora. Para você vender um imóvel do Fabrício, você tem que entrar na plataforma dele, parceria, se cadastrar, e aí o Fabrício vai te passar tabela, vai te passar espelho. Quando você vende, você ganha a metade da comissão e a outra metade vai para a operação do Fabrício de parcerias. Ok? Só que quando você vende porque você é pessoa física. Ok? Você vendeu, pessoa física, você vai receber um percentual, cada construtora tem a sua. Certo. Pela Alcubo, você vai se cadastrar na Alcubo, a Alcubo vai te dar não só a consultora do Fabrício, mas todas as outras do mercado. Você vai entrar num só site, você vai entender tabela, espelho, comissões. Então, a Alcubo é uma plataforma startup de 2 anos, desde 2017, né? Está se concretizando agora, perdão, 3 anos, desde né? 2018. Desde 2018 vai se concretizar agora 3 anos. Mas antes de ser a Alcubo, era uma empresa que vendia leads para incorporadores. Sim. Então, eles juntaram as coisas e que começou a fazer? Dar leads para quem está se cadastrando na empresa e, é claro, leads qualificados, que é o mais importante hoje, né? Na nossa época, Anderson, a gente falava clientes, né? Agora todo mundo leads. Né? Então, assim, hoje, a Alcubo, por ser essa plataforma AA, né, vamos falar assim, que atende realmente às expectativas. Ano passado, a empresa pagou-se 11 milhões de reais em comissionamento. Nossa Senhora! E aí, o que foi acontecendo? Algumas incorporadoras, eu não vou citar nomes aqui, porque são algumas, de repente eu deixo de falar, né, não consigo falar todas, e aí fica uma coisa indelicada. Mas tem muitas incorporadoras que hoje pediram o nosso serviço porque tem um buraco enorme no mercado. Então, o que a Thaís, com muita expertise, fez? Ela começou a contratar corretores e levar para alguns plantões dessas incorporadoras. Começou a abrir campo, né? Além do Exato. Foi para o offline também. Exatamente. E aí ela notou o seguinte, poxa, se eu trazer um diretor que tem um know-how, que tem uma capacidade para abrir isso, poxa, para mim vai ser muito bom, porque imagina, a Thaís, ela cuida da plataforma, cuida do iBroker,
Então é muita coisa, né? A gente fala assim, mas eu, para falar com a Thaís, eu mais falo por WhatsApp gravando, e ela me responde quando ela pode, ou às vezes pelo Slack, que agora é uma ferramenta muito boa que a operação faz. Mas assim, o que eu percebo hoje é que ela precisa de braços, né? Porque ela abriu o negócio, né? Cresceu muito, né? Cresceu muito. Muito, muito. E aí, quando ela veio com esse convite para mim e me colocou o Rony, até mesmo agradeço aí pela empresa estar confiando no meu trabalho. E ontem que eu saí da empresa era quase 9 horas da noite, fazendo contratação e buscando, porque agora a gente está fazendo um núcleo diferente do mercado, né? E eu vou passar isso para você. Qual que é esse núcleo? Vai se chamar Alcubo Prime. Okay. Nós estamos montando a maior estrutura online de São Paulo, aonde a gente vai prestar toda a infraestrutura para as incorporadoras que precisa, mas tanto no online quanto no salão. Tá. Né? Então, isso que eu estou falando para você aqui, de fato, é uma coisa que a gente sabe que tem muitas incorporadoras, como eu falei no princípio, eu não vou citar o nome, que precisa de solucionar situações, né? Que precisa realmente, alguns projetos que precisam ser vendidos. Então, o que a empresa faz? Olha, ela pega aí nós temos uma parede de 300 celulares, que a gente consegue captar 60 mil leads por dia, e a gente afunila isso. Quando a gente afunila, a gente tem aí o cliente interessado. E o que a gente precisa? Que nem eu falei, olha, eu comprei uma lista agora de 2 anos, comprei uma lista das pessoas que adquiriram Ferrari nos últimos 2 anos. Mas como é que eu vou colocar um corretor para falar com essas pessoas, sendo que ele não tem uma expertise, ele não tem um know-how, para falar com essas pessoas. Ele não tem uma boa dicção, ele não sabe que, para até chegar nessa pessoa, ele tem que falar com uma secretária. Enfim, tem um caminho a ser percorrido. É diferente quando você recebe um lead de um cliente que, através do nosso robô, que é um robô, foi fazendo as perguntas e saiu, afunilou para esse cliente e falou, olha, eu quero comprar um imóvel de 2 milhões de reais. Ok, é o que a gente busca. Porém, o que a empresa está fazendo? Ela está indo na contramão. O que é vir na contramão? Preparar uma equipe com 10 corretores elite. Esses 10 corretores a gente vai investir. Vamos colocar hoje 30 mil reais na operação durante 10 dias. Vamos colocar R$1.000 por dia, investindo em Facebook, Instagram, LinkedIn, Viva Real, Grupo Zap. É uma seleção mesmo. E vamos focar. Eu vou dar um exemplo, só exemplo, tá? São todas incorporadoras que a gente trabalha hoje, mas vou dar um exemplo. Eu vou startar Cirela, Trisul, Calas e Iven. Pego essas 3, vou lá, faço um trabalho focado em alguns projetos e passo para esses 10 corretores. Os leads qualificados. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado. Verdade. Então assim, o que a Alcubo hoje está fazendo, e a operação no qual eu estou desenvolvendo, até eles falam, poxa, vai lá falar da Alcubo, não esquece de falar da plataforma. Eu acho assim, a plataforma vai bem, obrigado. O corretor que realmente tem interesse, entra no YouTube, pesquisa alcubo.com, pesquisa o que é Alcubo, que você vai entender de fato. A plataforma é uma coisa que vai espetacular. Só que assim, o que o Fazano está fazendo hoje na Alcubo é montando uma operação do zero, uma operação de online e uma operação de salão, de plantão. E o que eu vou fazer, poxa, você vai observar, é uma coisa que eu já faço, eu amo, então eu tenho já a estrutura para fazer isso. Você tem muito know-how, né? Você estruturou muitas equipes, não foi uma só, foram várias, e todas essas equipes com muito sucesso, sempre campeão de vendas. Então você já tem todo o know-how, só demanda tempo agora para você conseguir montar essa estrutura e você está tendo um suporte muito forte, né? Não é isso? Muito forte, muito forte. A empresa acabou de receber agora dos investidores anjos,
a casa de 5 milhões de reais de investimento dentro da startup. Então, agora a gente acabou de locar uma laje corporativa de 250 metros do lado do JK. Estamos estruturando todas as bancadas para montar uma estrutura que, na hora que a gente voltar dessa pandemia, que eu acredito que vai ser em breve, a gente já vai estar com a estrutura montada para isso. Independente disso, o que o Fazano está fazendo? Treinamentos, treinamentos, treinamentos. Graças a Deus, eu tenho aí um poder, né, de dar treinamentos, de ajudar pessoas, principalmente a pessoa que quer realmente seguir no mercado imobiliário. Eu posso dar aqui uma vírgulazinha aqui para vocês. Eu acabei de fechar com uma empresa, né, inclusive, poxa, eu estou muito feliz. Essa empresa é a mesma empresa que fechou aí com o Milionário, né, que vocês viram aí que saiu aí o Milionário ontem, né, que é o rapaz que está estourando na rede social aí, falando sobre o mercado de marketing digital. E essa é a mesma equipe que cuida da Duda Reis, né, que veio por intermédio do Biel, do Deluca, que me colocou nisso, porque o Biel estava lá, startando as campanhas da Duda Reis, e foi falado, poxa, a gente precisava vender cursos para corretores de imóveis no mercado imobiliário, a gente precisava ter uma pessoa que é do mercado, que conheça. E nisso, o meu filho falou, poxa, tem o meu pai. O meu pai é do mercado há muitos anos. Aí o rapaz falou, como assim? O seu pai, Deluca? É o meu pai. Poxa, vamos conversar com ele. Aí eu fui para um almoço muito agradável com toda essa equipe e eu assinei o contrato essa semana e vou vender cursos para todo o país, né? Vai ser curso dinâmico mesmo, vai ser bem baratinho, acessível para todos. E isso é claro que para mim, que já sou do mercado há 26 anos, é uma honra estar podendo compartilhar algumas coisas que passou na minha vida, como oferta ativa, como PNL, né, a própria programação neurolinguística, como você falar com o cliente com excelência, como você ter uma boa dicção perante ao cliente, como você tratar todos que estão à sua volta com responsabilidade e humildade, porque as pessoas falam, poxa, eu vi o Fazano num vídeo lá, saindo de uma Porsche, e o Fazano, poxa, trata a gente como se fosse... Eu acho que hoje, Anderson, tem muitos valores pessoais. Nós que lidamos com pessoas, lidar com pessoas é uma arte. Só que se você não tem a arte de ter a humildade, você não vai chegar a lugar nenhum. Né? Eu falo que quando você entra numa porta e você fala com o faxineiro da mesma forma como você fala com o CEO da empresa, mostra que você é uma pessoa de valores. E eu percebo que eu já trabalhei com algumas pessoas que maltratavam as pessoas por isso e, sabe, ficava soberba atrás de uma mesa achando que era, desculpa o palavreado, fodão, né? E não é. A gente sabe que hoje em dia, se a gente não tiver realmente um discernimento de tratar as pessoas como gostaria de ser tratado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu estou aqui porque, graças a Deus, eu venho de muita humildade, né? Com 9 anos de idade, eu nem contei a minha vida como se iniciou, mas eu ia para a Praça Getúlio Vargas, que está 2 quarteirões aqui da minha casa, eu ia dos 9 anos, escondido da minha mãe, que eu fiz uma caixinha de engraxate e engraxava sapato todo dia de manhã, e eu nunca me esqueço que passava um senhor negro assobiando, e eu falava, vai engraxar, doutor? Ele, não, hoje não, garoto. E um dia ele me trouxe um saco de sapatos, aquilo para mim foi... Sabe, foi o dia mais feliz da minha vida, que foi o meu primeiro trabalho, assim, tentou, né? eu honrei, né? Eu honrei, que eu falei assim, nossa, agora eu vou ganhar muito dinheiro, né? E aí eu engraxei todos aqueles sapatos, eu lembro muito bem como se fosse hoje, e ele me deu um cartão para me levar para ele naquele lugar que era um cartório. Quando eu entrei no cartório, que eu dei aquele monte de sapato para ele, ele falou assim, eu gostei de você, garoto. Por favor, vem com a sua mãe aqui amanhã, que eu tenho um trabalho para você. Como é que eu ia falar para minha mãe que eu estava engraxando sapato, que eu estava sendo contratado lá pelo cartório? Pois bem, levei minha mãe. Mãe, tem um trabalho que eu consegui. Chegou lá o senhor Dr. José Lopes, por sinal, uma pessoa que eu tenho muito apreço, né, que me ensinou muito na vida. Eu fiquei 12 anos dentro desse cartório de notas, da cidade de Guarulhos. Ele chegou e falou assim, olha... nós éramos pobres, mas a minha mãe nunca deixou a gente maltrapilho, sabe o que é isso? A gente sempre estava com as roupas doadas dos primos, tudo mais, mas sempre passadinho, aquela coisa, né? Então ele falou assim, olha, eu gostei muito da postura do seu filho, a educação dele, e nós estamos precisando de um mensageiro interno.
né? E eu vi que seu filho toda vez está ali na Praça Getúlio Vargas engraxando o sapato. Aí eu olhei para minha mãe, eu falei, nossa, agora eu vou. Que naquela época a gente apanhava, né? A gente apanhava, né? Aí minha mãe olhou para mim assim, engraxando o sapato, olha por sinal, sempre educado, cumprimentando. A minha mãe, tá bom. Não, sim. E aí eu lembro que minha mãe tirou aquilo como uma coisa positiva e eu entrei nesse cartório. Com 22 anos eu conheci o Sérgio Bianco, no qual me levou para a imobiliária dele, que hoje é a maior imobiliária de Guarulhos. Quando entrou a Tecnisa na cidade, através do Cândido, meu amigo, que com certeza está assistindo o programa, que eu já tinha passado para ele, que ele está assistindo, não só ele, como agradeço a todos vocês aí que ficaram sabendo que eu vou estar aqui, né, nesse dia aqui com o Anderson, com o Fabrício. Obrigado aí pelas mensagens, todo mundo falando merecido nessa entrevista, né? Eu acho muito legal isso. Não. Eu acho muito legal isso porque até o Donizete, que é o delegado do CREST da cidade de Guarulhos, meu amigo, falou que quer que eu dê uma palestra lá no CREST também. São coisas que vai acontecendo. Mas o Sérgio Bianco, que é o dono dessa imobiliária, no qual eu tenho muito apreço, trabalhava com ele, entrou o Cândido com a Tecnisa na cidade de Guarulhos. Eu vou ser sincero, eu sempre fui caipira da cidade de Guarulhos, não conhecia São Paulo. E aí a Tecnisa entrou na minha vida e eu entrei nesse mundo de lançamento. Realmente foi um mundo que abriu portas, porque eu estava acostumado a ganhar muito pouco dinheiro em terceiros. Quando eu entrei para lançamento, estourei de vender. E aí, nesse mundo que eu fui para a Tecnisa, eu fui campeão na Tecnisa. A Lopes entrou na minha cidade através do Zidane, Thiago Davidian, que está aqui assistindo também. Quando entrou, ele me convidou para a Lopes. Eu fiz um projeto chamado Parque Clube na minha cidade de Guarulhos. No dia do lançamento, eu vendi 64 unidades. E aí estourei de vender. E aí eu fui para um projeto chamado Alegria, da Gafisa, né? Bem conhecido, Alegria. Lembro da Alegria, lembro. É um projeto condomínio clube, que tem um bosque privado. Era uma coisa inovada, né? Que em 2010, 2011, eram os condomínios clubes que estavam em alta para vender, né? Não tinha em Guarulhos, né? Foi um dos primeiros em Guarulhos. Não. E eu trabalhei nesse projeto, e olha só que interessante, eu tô nele. Eu moro nele. Eu moro aqui na cobertura dele. Você mora na Alegria, então? Eu moro na Alegria, graças a Deus. Eu sou o segundo morador aqui. Faço parte do conselho aqui do condomínio por obrigação que o síndico me colocou. Né? Eu tenho muito orgulho de falar, porque o Alegria hoje é o maior condomínio que tem. Nós temos uma piscina de 50 metros. Né? Quantas unidades você vendeu aí na Alegria? Uma pancada também, né? Foi bastante. Foi bastante. Porque, assim, no Alegria... É tudo cliente aí, né? Na verdade, no Alegria, eu já estava como superintendente da Lopes. Tá. Né? Então, quando teve o lançamento do Alegria, eu me recordo muito bem que eu passei com a Sueli, minha esposa, aqui, e eu tinha que trazer umas etiquetas dos corretores, e aí ela entrou no decorado, quando saiu, parecia que ela tinha me visto a primeira vez, sabe? O olhinho estava brilhando. E foi amor à primeira vista, ela gostou, ela falou assim, vamos, o que você acha? Eu falei, vamos. E eu lembro muito bem que o cunhado do Zidane fez com que eu escolhesse essa unidade, escolhi uma unidade de 114 metros, que é uma das maiores unidades que tem aqui, e hoje eu moro muito bem, né? Eu peguei a Patrícia Anastasiasi, que decorou meu apartamento. Patrícia, espero que você também esteja assistindo a gente, te mandei o link. Espera demais, cara. E ela que decorou meu apartamento, assim, e assim, tudo isso veio por intermédio, falo para você arrepiado mesmo, do mercado imobiliário, de eu ter acreditado, de eu não ter desistido, porque eu sei que muitas pessoas, você corretor que está aí pensando em desistir, não desista, porque essa é uma profissão que você faz, que você realiza sonhos, né? Eu posso ter, com todo orgulho do mundo, falar isso para vocês, que eu já fui para alguns lugares do mundo, mas se eu não tivesse nessa profissão, com certeza, eu tenho amigos de infância que moraram no Jardim São Paulo, aqui na minha cidade, que é Guarulhos, que é um bairro bem humilde, bem pobre, que hoje entraram para outros caminhos das drogas, do crime, que, enfim, que eu percebo que não foi o mesmo caminho que eu tive. Então, não é uma desculpa, eu entrei nesse mundo por causa do fulano, ciclano, não. É você tem que se enxergar, você tem que se olhar para dentro, todo dia se olhar no espelho. Eu lembro que o seu Elmo, lembra do Elmo? Sim. O grande Elmo, né? Eu trabalhei com a filha dele, a Graziela Avelani. Como é que é a frase do seu Elmo?
quem não oferta... como é que é? Tem uma frase muito famosa do seu Elmo, referente à oferta. Ofertar não ofende. Quem não oferta não vende. Alguma coisa assim. É mais ou menos isso mesmo. Seu Elmo. Mas ele deu vários cursos na minha equipe, assim, de PNL. É uma pessoa que está no céu, tenho certeza que está olhando por nós. Eu tenho o prazer de estar em contato com a filha dele, que é a Graziella, que mora lá em Salvador, pessoa sensacional. E, assim, são pessoas que passaram na vida da gente, que nem você falou, deixa as frases, né? Deixa a marca de força, de garra. Porque a gente sabe também que a gente tem algumas histórias engraçadas no mercado que faz com que a gente, quando lembra, rir também, né? De coisas que aconteceram na vida da gente. Mas falo para você, com toda a honra, com toda a glória do mundo mesmo, as pessoas às vezes falam, Fazano, você é evangélico, você é pastor? Não, eu acredito em Deus. E tudo que eu fiz na vida, eu sempre coloquei Deus na frente, porque o dinheiro realmente é uma consequência de um bom trabalho. Seja o que você for fazer, se você colocar aí a Deus em tudo, vai dar certo. Basta você realmente acreditar. Muito bom. Ó, o pessoal está perguntando a frase do seu Elmo, é assim: ofertar não ofende, quem não oferta não vende. Essa é a grande frase dele. É uma frase que levo como lição. Cara, você está dando uma aula aqui. Obrigado, Fazano. Se prepara aí, meu amigo, que daqui a pouco eu vou perguntar para você uma história engraçada. A gente já está chegando na parte final. Agora eu queria falar de uma empresa muito bacana, que é a Inteligência Cartorial. Dá uma olhada aí no vídeo da Inteligência Cartorial, pessoal. Olá, eu sou Poliana Ribeiro, especialista em soluções documentais e segurança aos negócios imobiliários. Sou CEO da Inteligência Cartorial, que é uma empresa especializada em documentação, regularização imobiliária e atuamos em todo o sistema extrajudicial. Criamos e desenvolvemos o LSI, que é o Laudo de Situação do Imóvel, e o primeiro selo de qualidade do imóvel do Brasil, que é o selo de conformidade. Para saber mais, entre em contato conosco e pelo site www.inteligenciacartorial.com.br. Gente, vocês viram aí? Inteligência Cartorial, uma empresa incrível. Entre em contato com ela que vocês vão se apaixonar. Agora, Fazano, tantos anos de experiência, deve ter acontecido várias histórias engraçadas com você. Aqui a gente já teve história de cliente que comprou apartamento com pizza. Foi. Já teve história de chorar, já teve história de rir. De todas as histórias. Vamos ver qual é a história do Fazano, hein? O que você acha, Fabrício? Eu tô ansioso para ver, cara, porque cada vez que tem as histórias são boas, viu? Muito boas. Ô, Fabrício, agora tem uma coisa aqui que eu gostaria de perguntar para você. É locutor? Eu? Você é radialista, você tem um viés aí disso aí, porque a sua voz realmente, ela é forte, né? Na verdade, eu trabalhei com o Ringo, que a gente Desculpa aí. Imagina, pô. O Ringo é radialista, foi radialista há muitos anos, acho que ainda hoje faz, mas ele é locutor e ele faz comerciais. A voz dele era muito impactante, né? E uma vez, quando eu trabalhava no estúdio com ele, eu trabalhava na área digital, né? Eu sempre fui do marketing, né? Então, ele tinha um estúdio, tinha a área de marketing, eu chefiava a área de marketing, e eu fui no estúdio para ele e falei, Ringo, como que você faz, cara, para você fazer isso aí? E ele falou, vem aí, vou te dar uma aula de como que se faz para falar, porque você tem um potencial bom de voz, rapaz, você tem, eu acho que dá para você explorar isso aí. Ah, ele teve um bom professor. E aí ele me deu algumas orientações e eu comecei a fazer os exercícios que ele deu e acho que acabou virando costume, daí a minha voz acabou pegando nessa característica. O Fabrício é palestrante, comunicador, o cara é profissional. Eu sou da área de comunicação, literalmente, Ele é profissional, viu, Fazano? Eu percebi. Você sabe que, assim, eu comecei a entrar nesse mundo digital aí fazem coisa de 4 meses. E aí, se você pegar os meus vídeos iniciais, eu falo, meu Deus do céu, é muito difícil você estar de frente para a câmera e apresentar uma casa, né? Imagina, não é fácil, né? Então, hoje eu percebo que eu estou mais solto, né? E a gente vai se aperfeiçoando em tudo isso.
Agora, que nem eu tenho um contato com um rapaz, o Sidney Namba, que é um cara que fez vários comerciais, ele deu vários toques para mim, assim, de como que você se comporta de frente da câmera e como você não gesticula tanto, porque às vezes a pessoa olha para a sua gesticulação e não olha para o que você está mostrando, e como você faz as posições de lado, como você... Enfim, são coisas que a gente vai aprendendo também, que, por exemplo, eu não sou dessa área, mas o mercado imobiliário, se você não se reinventar, se você não querer, né, ser o melhor, querer aprender, até eu falo, tem um vídeo meu que eu falo assim, eu estou muito feliz, porque eu errei. Aí a pessoa, como assim você erra? É porque se eu errei, eu tenho a possibilidade de fazer novamente e acertar. Se você não erra, você não vai saber se você está acertando ou não. Então, eu acho que hoje isso vale para todo mundo, para a gente que é do mercado imobiliário, e às vezes a gente recebe um não, sabe? E a pessoa fala, nossa, será que eu errei ligando? Não, pelo contrário. Esse não é para te fortalecer, porque quando vier um sim, você tem que estar preparado para esse sim. Principalmente aquelas pessoas que fazem oferta, ou mesmo que recebem um lead, aí um cliente que... às vezes dá empatia, né? Dá empatia, mas às vezes não bate. Às vezes você... a energia que você está naquele momento faz com que não bate a coisa. Então, por isso que eu falo, olha, faça com alma, faça com coração, faça com realmente gosto, porque é isso que o mercado imobiliário precisa, de pessoas que gostam do que faz. Agora, meu amigo, vamos perguntar essa história engraçada para o Fazano, que eu tô louco. Mas antes da história engraçada, deixa eu falar do nosso patrocinador, que é a Tecmob. A Tecmob é um aplicativo incrível que também vem trazendo muita inovação para o mercado imobiliário. Olha que interessante. O cliente vai chegar na frente do imóvel, vai fazer a leitura de um QR Code e vai chamar o corretor na hora. O corretor vai vir atender ele na hora. É como se fosse um Uber do mercado imobiliário. E o melhor, o corretor vai receber a chamada no celular dele e o corretor pode aceitar ou não. Olha que interessante isso. E se o corretor não aceita, existe um outro corretor que aceita. É como se fosse uma corrida do Uber. E o melhor, o corretor aceitar, ele já sabe que o cliente está lá esperando ele na frente do imóvel. Não vai tomar bolo, né? Não tem bolo com a Tecmob. Então, muito interessante. Entre aí em contato com a Tecmob que vocês vão se surpreender, muito bacana. Esses aplicativos todos, né, são a tecnologia, ela vem para ajudar mesmo o mercado imobiliário. É muito interessante. Agora, Fazano, chegou a hora, meu amigo. É com você. História engraçada, triste, não sei. Emocionante. Emocionante. Conta pra gente aí, meu amigo. Ó, eu acho assim que isso que eu vou falar para todos, principalmente mais como o programa é voltado muito para o corretor, eu acho que é muito importante a gente dar esse significado. E em cima dessa história engraçada, eu vou dar realmente uma lição de vida, porque eu tive essa lição de vida comigo mesmo. Eu estava num plantão, né, como diretor da empresa Lopes, né, a gente estava lançando um projeto da mais conhecida Aldebrecht, né, foi um projeto no Morumbi, e me entrou um senhor, né, acompanhado, né, e sentou lá, e o corretor falou, Fazano, como eu sei que você é uma pessoa boa de mesa, e esse cliente é um cliente muito potencial, eu gostaria que você sentasse na mesa, eu não gostaria que fosse o meu superintendente. Era o Riverside esse produto? O Riverside ou não? Não. Eu não me recordo do nome, mas foi um projeto de 220 metros que teve ali do lado do shopping em Morumbi. Bacana. Um projeto muito grande lá. E eu lembro que o apartamento era 220 metros. E aí eu fui para a mesa, cumprimentei ele, a pessoa que estava do lado dele, começamos a conversar e ele fez uma proposta. Ok? Eu fui, tratei direto com os meninos lá, os GP que estavam lá. E aí não chegamos no valor que ele queria, porque ele queria um desconto, né? E aí o que eu cheguei para ele estava muito perto do que ele queria. Só que aí o que aconteceu? Ele falou, não, dessa forma está muito ruim, não dá. Eu falei, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ali conversar de novo com o diretor da Aldebrecht, vou ver o que eu consigo e volto aqui, né? E quem sabe eu consiga, né? E fui lá, voltei, e já sabia que era o negativo. Aí eu voltei na mesa e falei, infelizmente eu não consegui chegar no número que o senhor queria, mas faz o seguinte, pensa aqui com a sua esposa, pensa aqui com a sua filha, veja o que é melhor para vocês, tudo, e eu vou estar à disposição. Eu vi que o negócio não ia, né? E saí da mesa.
quando eu saí da mesa, tinha um outro diretor, na época é o Cabreira, né, a gente estava ali, o Cabreira, e comecei a conversar com o Cabreira. Falei, o Cabreira, o rapaz, ele está difícil, ele não quer aumentar e o incorporador não quer baixar. Daqui a pouco veio o corretor, falou, Fazano, nem volta para a mesa. O cliente está muito bravo com você. Não é filha, era esposa. Olha, que vergonha, que vergonha. Você falou a filha. Não, que vergonha, que vergonha, que vergonha. E aí, olha só a situação, porque imagina você... então, assim, hoje o corretor... eu vou falar para você. Hoje, o corretor, ele tem que se atentar a tudo. Primeiro, que eu deveria ter conversado com o corretor antes. Quem são os casais? Quem que é? É pai, é filha? Conta um pouquinho mais, né? Então, e isso fez com que eu tivesse cuidado nas próximas vezes. Foi uma lição que, às vezes, o corretor, ele subestima. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um Fusca B7, uma relíquia, inclusive ele fica coberto, né? Aquela coisa que... eu saio no domingo, saía, né, no domingo às vezes, para dar uma voltinha, para dar uma esquentada no motor. E a minha esposa queria comprar um Honda Civic. Na minha cidade tem André Ribeiro. Eu peguei o Fusca, estava lá, eu fui comprar pão, eu estava lá de shorts, camiseta, e fui com o Fusca. Eu falei, estou passando aqui na André, vou parar. E parei com o Fusca de frente, né? Isso foi em 2014, aconteceu esse fato. E aí eu parei o Fusca na frente ali do André Ribeiro, no domingo de manhã, que a loja fica aberta lá, né? Tem alguns consultores que ficam lá, né, para vender. E eu desci do Fusca e fui direto nesse Honda Civic, né? Cumprimentei a moça da recepção e fui. Entrei dentro do carro e eu olhei lá, os vendedores tudo escondido lá no fundo. Não queria te atender, não. No nosso mercado, Fabrício, chama-se bulula. Ixi, deve ser um bulula. Aí... Não tem dinheiro, não. Esse aí não tem dinheiro, não. Deixa ele lá, deixa ele lá. Nisso, o que eu fiz? A moça veio, pois não, você tá querendo alguma coisa? Foi uma pergunta mais ou menos assim. Eu falei, não, só tô dando uma olhada. Eu percebi que eu não ia ser atendida porque eu cheguei num Fusca. E aí o que me interessava era o preço que estava na frente do carro, que eles colocam uma placa com preço, né? E eu olhei aquele preço, falei, bom, já tenho uma referência do quanto vale o carro. Cheguei na minha casa, falei para minha esposa, falou, vamos lá para o Aricanduva, porque lá eu sei que tem o André Ribeiro e a gente faz uma comparação de preço. E aquilo ficou na minha cabeça. Pois bem, passou, eu percebi que eu fui, vamos dizer assim, discriminado, né? E entre aspas. Mas eu dei risada, falei, tá achando que eu não tenho dinheiro? Tá achando que eu tenho dinheiro para comprar, tá bom, porque eu tava de Fusca. Aí tá bom. Aí fomos lá no André Ribeiro, gostamos do carro, minha esposa gostou, fechei o negócio, comprei o carro e passou-se aí 3, 4 meses, vamos fazer a revisão. Aonde a gente vai fazer a revisão? Na André Ribeiro de Guarulhos. Eu falei para minha esposa assim, ó, você vai, entra com o carro e eu paro o meu carro na frente e você vem comigo, né? Foi logo cedo pela manhã. Eu lembro que eu tinha uma Mercedes, né, na época, e aí eu parei uma Mercedes, poxa, Mercedes atenção, 2000, né? E todo mundo chegou uma Mercedes e eu cheguei Mercedes, superintendente da Lopes, gravata, né? Todo alinhado. Desci, entrei e aí eu fui ver uma HRV, que era um lançamento que estava tendo das HRV e tal, não sei o quê. E aí eu fui para esse carro. Quando eu fui, veio um vendedor e um aspira, que é o cara que está aprendendo, né? Aí ele chegou em mim e falou assim, tudo bem? Como vai? Tudo bem? E aí, gostou do carro? Eu falei, gostei. Aí eu já falei dando risada. Eu falei, você pode fazer um favor? Chama o seu gerente para mim, por favor. Aí eu falei, eu não vou perder esse gosto. Aí chamei o gerente. Aí o gerente veio. Nessa que o gerente veio, eu falei para eles assim, vocês podem me dar licença que eu quero bater um papo com ele? Aí ele falou, claro. Aí os dois saíram. Aí eu falei pro gerente, falei assim, olha, tá vendo aquela moça loira que tá ali? Aquela moça ali é minha esposa. Ela veio deixar o carro dela aqui, um Honda Civic, que a gente comprou na André Ribeiro, só que não foi nessa loja, foi na outra loja. Por que eu chamei você? Porque aproximadamente há uns 3, 4 meses atrás, eu estive aqui, num domingo, eu parei o meu Fusca ali na porta, entrei na loja, ninguém veio me atender, e vou falar, hoje eu sou superintendente da maior consultoria do país, que é a Lopes, né? Que a Lopes hoje é a maior realmente, né? Em termos de estrutura, enfim, a gente sabe disso.
Isso, para mim, eu vou levar para a vida, eu falei para ele, porque foi uma lição, e eu falo isso para todo mundo, porque as pessoas têm o hábito de subestimar uma pessoa pelo que ela está vendo. E sabe o que aconteceu comigo? Eu vim aqui, eu olhei o preço, fui lá e comprei na André Ribeiro. Aí ele falou, pô, ainda bem que você comprou na loja. Eu falei, não adianta você querer. Não comprei aqui, você não ganhou, falei para ele. Eu poderia ter comprado aqui se a sua equipe realmente tivesse tido essa situação, mas de repente aconteceu isso para que eu possa aprender, para que você possa aprender, porque a gente como gestor, a gente tem que orientar nossos profissionais que a gente não pode subestimar ninguém. Verdade. E me subestimaram, achando que eu não tivesse a condição de comprar um carro da minha esposa. Então era isso que eu tinha para te falar. De qualquer forma, o cliente, mesmo que você não tivesse condição, eles teriam que te atender. Porque você não tendo condição, tudo bem, você não tem condição hoje. Você, como corretor de imóveis, você sai, faz uma venda, no outro dia você vai e compra. Né? Agora, olha que legal. Agora, olha de qualquer forma, na minha opinião. Mas olha que legal. Fechando essa história, eu tenho essa história que eu acho fantástica. Eu tenho um corretor que... ou melhor, eu tive um corretor, que agora, né, a gente está numa outra função, eu tive um corretor que trabalhou comigo, e ele fez uma coisa que todo mundo criticou. Na cabeça dele, o professor Antunes, né, por sinal, ele falou que ia assistir também, né, legal, bacana, obrigado. E a todos vocês que estão assistindo a gente, obrigado pela audiência, de verdade, estou muito feliz aí, vejo que tem muitas pessoas assistindo o programa, agradeço mesmo, de verdade. E, voltando a falar do Antunes, ele chegou para mim e falou assim, chefe, eu tenho uma estratégia. E eu acho que essa estratégia pode dar certo. Que vem ao encontro que todos estão pensando aí. Eu falei, tá bom, qual que é? Ele falou assim, eu quero fazer um trabalho com as empregadas domésticas. Mas como isso, Antônio? Ele falou, não, o que eu vou fazer? Tem alguns lugares que eu sei, porque aqui dava um brinde para quem estava visitando, né? Sim. Tem alguns lugares que, assim, as empregadas elas têm que ir comprar pão para os... Então, se eu ficar... Patrões, algum... né? Para os patrões, eu vou convencer elas a ir para o projeto. Aí, falou, como a gente está aqui próximo ao Shopping Frei Caneca, eu vou para o outro lado ali de Higienópolis, né? Do outro lado ali onde tem pessoas que têm muito dinheiro. Eu falei, legal, bacana, ótima ideia. E nisso, ele foi o campeão da indicação do projeto. Tá. Ele começou a trazer só empregada doméstica. Aí você imagina os outros corretores olhando ele fazendo isso. Dando risada dele, né? Porque o projeto tinha um valor alto, era alto padrão. Não, o projeto, a maioria das unidades era estúdio. Tá. A maioria. Só que, imagina só, a gente estava trabalhando numa linha de investimento, né? Então, ele imaginou o seguinte, eu indo para essas pessoas... elas vão passar, se eu der um bom atendimento para ela, por isso que a gente falou disso, né? Imagina a pessoa chegar lá bem humilde, com uma sacolinha de pão, ou com uma... Você olhava, todo mundo que olhava para a empregada doméstica falava assim, ela não tem perfil nenhuma no negócio. E ele atendendo. Só que ele atendendo, e ele focado no que ele está fazendo. Quando chegou no final de semana, ele começava a receber médicos, empresários, arquitetos, pessoas que... Aí a pessoa fala assim, como que ele está tendo muita indicação no final de semana? Porque ele começou a fazer um trabalho de final de semana com as empregadas domésticas. E ele foi muito criticado. Resumindo, ele foi o campeão do projeto que mais vendeu. Puta, muito bacana, cara. Então, assim, isso aí mostra o seguinte, que assim, estratégia. Você falou tudo, estratégia. Mas mostra também que tem pessoas que criticam as outras sem saber o que ela está fazendo. Ah, mas isso é comum, né? É normal mesmo. Muito comum, muito comum. Fabrício, eu trabalhei no projeto na minha cidade, aqui em Guarulhos da Ivem, bem na entrada, Everday, que é um projeto sensacional, que vendeu tudo e tal. Tinha o projeto residencial e o comercial. O comercial, na época que todo mundo falava, comercial não vende, sabe? Na época que falava, vamos lá comercial, mas comercial não vende. Eu falei assim, bom, isso aqui dá para médicos. Quando eu falei a palavra médicos, eu falei, acho que perto de algumas pessoas, eu vi corretores indo, sabe para onde? Para a porta de hospitais, para a porta de consultórios, para a porta de...
Você sabe o que eu fiz? Eu peguei o livrinho da Unimed, que agora tudo você marca pela internet, né? Mas na época era livrinho. Eu peguei o livrinho e o que eu fazia? Eu participava do sorteio e eu já tinha a minha agenda lotada. Sabe o que eu fazia? Consultas médicas. Você agendava a consulta? Doutor Anderson, eu tô bem, eu não tenho nada, eu tô ótimo. Eu sei que o senhor está ganhando por essa consulta, porque eu pago o convênio, né? Então. Tá. Mas eu vim aqui só para apresentar esse projeto para o senhor. Esse projeto para o senhor. Aí ele. Alguns. Você não, pô, pelo amor de Deus. Outros me recebiam muito bem. Resumindo, vendi 26 unidades. Vendi 26 unidades no lançamento. Eu fui o campeão de vendas no lançamento, só para médicos. Caramba. Mas por quê? Eu tive a sacada, diferente de todo mundo. De novo, isso. Estratégia. Rapaz, você conhece uma história, é uma história bem famosa, assim, de internet, principalmente, de um senhor que trabalhava com agricultura e tal, e o filho dele, que era quem tinha força física para arar a terra, tinha sido preso. Você conhece essa história? Não ouvi. É muito boa, porque ela fala sobre pensamento estratégico. Eu vou contar porque o pessoal que está assistindo aqui vai gostar. A história é muito boa e lembra muito isso aí que você acabou de falar. As duas situações, tanto a sua quanto a do corretor que você citou. Do Antunes, A história é a seguinte, esse senhor, ele trabalhava, trabalho rural, só que ele não tinha equipamento, maquinários, esse tipo de coisa. É uma história que se passa num tempo mais antigo. E aí, como ele não tinha mais força física, quem arava a terra, cavava, afofava a terra para ele, era o filho que tinha. E o filho foi preso. E o pai mandou uma carta para o filho, né? Falando o seguinte, falou, olha, esse ano, provavelmente eu vou passar fome, porque eu não tenho força para arar a terra, para afofar a terra, ela está muito dura, tal. Se você estivesse aqui, acho que caiu a câmera. Vazando? Vou guardar um pouquinho. Tá me ouvindo agora? Tô ouvindo agora. Opa, caiu de novo. Dá um pause aqui. Acho que deu uma oscilada aí. Isso. Então ele fala, olha, esse ano provavelmente eu vou passar fome, porque se você estivesse aqui, teria braços, né, para afofar essa terra, mas eu não tenho. Aí o filho dele pega e manda uma carta de volta falando o seguinte, pai, não cava nada nesse terreno, senão eles encontrarão os corpos. Nossa. No dia seguinte, uma equipe enorme de polícia, com polícia técnica, apareceu lá e cavou o terreno toda a área. Cavaram tudo e não acharam nada. Tá. Era uma estratégia. E não acharam nada e deixaram a terra fofinha. Aí o filho mandou uma carta pro pai. Falou, pai, daqui onde estou, era a única forma que eu tinha que afofar a terra para você. Mas dá para você plantar pelo menos. Excelente estratégia. Né? Não. Você vê como que é as coisas, né? Meus amigos... Você vê como que é as coisas, né? Viu, Fazano? A gente continuaria aqui a noite inteira conversando aqui, porque o programa passa às 20. Mas olha, vou te falar, hoje foi questão de várias coisas. Eu só tenho a agradecer a sua disponibilidade, né, de estar dando essa entrevista aqui para o programa Fala Corretor de Imóveis. Eu queria que agora você desse as suas palavras finais aí para todos os nossos amigos que estão aqui assistindo a gente. É com você, meu amigo. Palavras finais do Fazano. Eu queria primeiro agradecer esse momento aqui, que a gente que vem de um mundo de mercado imobiliário de muitos anos, né, sabe o que é realmente os valores. A gente está aqui dando uma entrevista para uma pessoa igual você, Anderson, bem se colocada no mercado, Fabrício, que eu conheci agora, mas posso falar de você com toda a propriedade, vejo o quanto você se esforça, o quanto você se dedica a pessoas, né? E vendo tudo isso, jamais ia deixar de dar essa entrevista, participar desse seu programa maravilhoso, né? Que eu acho que tem aí um nível de audiência muito forte. Eu acho isso muito legal, porque tudo que a gente está vivendo no mercado hoje, a gente sabe que não é fácil, sabe? Não é fácil tudo. A gente sabe que tem muitos corretores aí que estão sem vender, que não está conseguindo se encontrar no mercado. Então, para você, corretor, que não está se encontrando no mercado, vai uma dica.
Eu acho que assim, é uma dica muito legal. Entra no YouTube, coloca uma escrita assim, ó, Anderson Trinca. Puxa vida, obrigado. E aí você vai entender isso que eu estou falando. Não é porque ele está na minha frente, não, mas tem muitas dicas para corretores lá. E eu falo para vocês assim, posso falar de novo, novamente, com propriedade. Na minha época, quando eu era corretor, vocês não tinham esse conteúdo. Nem do Anderson, nem de ninguém. Hoje, por exemplo, Fazano, me dá uma dica aqui, como eu vou ser um corretor bem-sucedido. Primeiro passo, seja humilde. Segundo passo, leia Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, Dale Carnegie. Só que hoje, você não precisa ler. É só você colocar no YouTube e ouvir. Já tem o audiobook para isso. Então, olha só, hoje o corretor, se ele quiser ser um corretor bem-sucedido, ele tem que ser bem liderado, mas não é liderado pelo seu gerente, pelo seu diretor, liderado por você. E faça algo de verdade. Não seja, sabe, um corretor turista. Sabe o que é um corretor turista? Aquele que apresenta o imóvel e fala assim, ó, aqui é a praia, aqui é a areia. Né? Seja um corretor de fato, sabe? Aquele corretor que honra a sua profissão, que tenha vontade, que faça as coisas, sabe? Que tenha... Hoje, eu vejo que está todo mundo no seu home office, em casa. Põe uma regra, sabe, na sua vida, de trabalho, de determinação, de foco, de disciplina. Se você não fizer isso, não adianta, você não vai chegar a lugar nenhum. Agora, de fato, eu acho que o que a gente mais se preocupa hoje com as pessoas que estão nesse mercado imobiliário é as pessoas que estavam acostumadas a viver somente de plantão e que hoje está na sua casa. Liga para o seu gerente, liga para o seu superintendente, liga para o seu diretor, peça para ele uma metodologia de assertividade. Ele vai te dar o direcionamento. Não fica aí, desculpa o palavreado, com a bundona na cadeira, esperando que as coisas aconteçam. Não vai acontecer. Não vai. Se você não pedir ajuda, e pedir ajuda não é nada insignificante. Hoje em dia, pedir ajuda, sabe, é uma forma que você tem aí de mostrar realmente onde você está e para onde você pode estar. Eu vejo que tudo que está acontecendo hoje referente à pandemia, a gente sabe que o culpado disso somos nós mesmos, né? Se você vê o lado bom de tudo isso, os rios estão mais puros, as árvores estão mais floridas, o ar está mais puro, né? Hoje, muitas pessoas não morrem por doença respiratória, porque estão se protegendo, mas morrem pelo Covid porque acaba se contaminando. Eu tenho, graças a Deus, eu não me contaminei, espero não me contaminar, peço a Deus todos os dias isso, me protejo para isso também, mas o que eu vejo hoje, que nós, nesse mundo que nós estamos, a gente tem que saber aonde a gente coloca as mãos. As mãos. As mãos hoje é o principal de toda essa pandemia. Eu aprendi, eu sempre falo isso, a minha esposa fala, vai falar de novo, falar de novo. Eu vou falar porque é o seguinte, fazem 7 anos que eu não fico gripado. Eu tive um médico, Dr. Antônio Carlos Rúfulo, que é um médico ortomolecular, e ele me ensinou algumas coisas antes dessa pandemia, antes de tudo. Fazano, não coloca a mão onde tem grande circulação. Não coloque a mão. Onde são esses lugares? Escada rolante, maçaneta de porta de banheiro, onde você abre a torneira. Esses lugares é onde tem o maior índice de contaminação. Colocou-se a mão, lava a mão. Não é porque não falava de álcool gel. Lava a mão. Né? E eu, graças a Deus, eu nunca peguei nenhum... De 7 anos para cá, nunca fiquei gripado. Mas por que isso? Que eu já me preocupo. Agora, então, nem se fala. Né? Então, eu falo que hoje, o ser humano, por que o oriental ele cumprimenta assim? Né? Ele viveu as pandemias anteriores, né, de não cumprimentar ninguém com a mão. E nós vamos levar isso para a vida, né? Que a gente está levando uma lição realmente para a vida. Mas imagina o nosso mercado imobiliário diante de tudo que está acontecendo. Eu conversei com um diretor recentemente de uma grande construtora, e ele falou para mim que 37% das vendas que aconteceram em março foi através de tour virtual. Você já imaginou isso? Que bacana. Está vendendo pelo tour virtual? Você já imaginou que o cliente hoje ele assina através contrato do digital?
Então, assim, a gente não imagina, sabe por quê, Anderson? Eu sou da época que eu recebia uma mensagem atrás do e corria por um orelhão com um punhado de ficha para ligar de volta para o cliente. Porque eu estava na rua, não estava no escritório. Depois Verdade. entrou o tijolão, né? Depois Isso. entrou o que era o Fuscão, né? O PT 550. Depois entrou o Startup. Depois entrou o iPhone, né? Depois entrou o Nextel, o BIP, né? Lembra? E hoje a gente tem aí, né? Hoje a gente tem aí. Eu lembro muito bem que em 2014 eu pedia para o corretor ter um smartphone, que era o smartphone para ter lá o seu e-mail, que era o e-mail, o negócio do. Né? Mas eu sou da época do Orkut. Você lembra na Lopes, Fazano, que tinha os motoboys na frente da Lopes, que a gente mandava o folder para o cliente no envelope? Lembra disso Sim. ou não? Porque não Sim, tinha um cliente que eles que ia colocavam na receber caixinha atrás. A gente colocava o folder dentro do envelope e tal. O motoboy levava e para o ele. motoboy levava para o cliente. Lembra disso, Fazano? Lembro. Agora, olha só, eu tive em Balneário Camboriú, até eu te falei que eu tive visitando lá a cidade, tudo para entender um pouco mais desse mercado digital, que lá realmente está bombando. E eu encontrei um corretor e ele falou assim, olha, com um crachá lá da FGV, né? E ele falou, olha que eu tenho aqui, dá uma olhada. Aí ele mostrou o celular dele para mim. Só que no celular dele tava um QR Code. Ele falou assim, pega o seu celular e coloca o seu QR Code. Eu coloquei o meu QR Code e aí abriu para mim toda a informação do projeto. Eu não toquei em nada. Então, bem-vindo ao mundo digital, bem-vindo à nossa era digital, ao século realmente que está crescendo muito. Vem muita coisa boa por aí. O que a gente precisa mesmo é se antenar. Por isso que eu falo para você, corretor que está assistindo a gente, dá uma clicada lá no YouTube, coloca Anderson Trinca, tem várias ideias lá, várias dicas, porque eu sigo. Se vocês estão vendo aí minha página digital, eu participei de um curso do Anderson, né? Até nós falamos sobre isso. O Anderson sabia que eu tinha um conhecimento do mercado, mas não me posicionava como tal. Busquei, por orientação do Anderson, busquei um fotógrafo, né? Busquei um social media, né? Mídia que fala. E, assim, eu entrei no mercado realmente digital porque o Anderson me deu várias dicas, né? Sobre como você se posiciona no mercado digital, mercado imobiliário. Então, vai a dica aí para vocês. Eu acho que a dica de ouro é essa. Anderson Trinca. É isso, imagina, Fazano. Poxa vida. Meu amigo, meu parceiro. Não estou rasgando cedo aqui, não. Todo mundo sabe como eu sou. Estou falando a realidade. Você, e pode olhar lá nos comentários, você é o cara que já ajudou muita gente no mercado imobiliário. São poucos o que está fazendo o que você está fazendo no mercado. Então, realmente, as minhas palmas nesse final aqui vai para você. Que é isso, Fazano. Obrigado, cara. Puxa vida. Vai fazer eu chorar. Não pode parar, que eu sou chorão. Não. Você sabe o que eu estou falando. Você é um cara que você honra a nossa profissão. A gente vê tudo o que você está fazendo, aí esse programa que você criou, sabe? Essas coisas realmente faz que muitos corretores estão nas suas casas e entra nisso, sabe? Entenda um pouco mais o que é a nossa vida de corretor. Eu estou simples aqui, mostrando um pouco da minha vida, do que foi minha vida, do que é a minha vida hoje profissional, mas eu vejo que você, Anderson, tem muito mais para agregar do que o próprio Fazano. Que é isso, imagina, meu amigo, que honra, cara. Obrigado demais. Agora, Fabrício, eu vou passar a bola para o Fabrício, que eu estou engasgado aqui, que eu quase chorei com essas suas palavras aí. Fabrício, fala um pouquinho aí, enquanto eu vou me recuperando para finalizar o programa. Primeiramente, agradecer o Fazano, né? Putz, como eu já disse, né? Eu e o Anderson criou o Fala Corretor. Antes dele fazer o primeiro, ele perguntou para mim o que eu achava dele. Eu até falei, putz, eu acho que você devia fazer um negócio assim, ficava legal. E no fim das contas, ele acabou me convidando para fazer junto com ele, né? E depois nós criamos o Café com Corretor aqui juntos, tal. E desde quando ele criou, eu falei para ele, Anderson, você tem que ver qual é o foco desse programa. O programa que você está criando, qual é o objetivo que você quer atingir com ele. E eu acho que o objetivo que você tem que atingir com ele é encontrar pessoas que dentro do mercado conseguem influenciar os outros de verdade com a experiência, com os resultados, com a história, porque a gente tem que dar conteúdo técnico, concordo, precisa dar. É o que a gente faz no café com o corretor. Fala conteúdo técnico.
Mas as pessoas também precisam de entusiasmo para as coisas, né? Certa vez eu participei de um treinamento em que o treinador de equipes falou assim, olha, alguém perguntou para ele, beleza, eu consigo treinar o meu funcionário, mas se ele for uma pessoa que não tem entusiasmo, como eu treino ele para ter entusiasmo? E a resposta foi, é impossível. Entusiasmo é uma coisa que não se treina. Mas, ele falou, tem uma solução. E a solução é, coloque uma pessoa que, de repente, perdeu um pouco da motivação, para trabalhar com equipes motivadas. Porque o efeito delas em cima dele puxa ele também. Às vezes está desmotivado por algumas coisas que está passando na vida, algumas situações, né? Não está conseguindo, né? Mas a motivação da equipe, o entusiasmo, as histórias fazem isso. Eu acho que o programa Fala Corretor, o objetivo é esse. Principalmente no momento que está todo mundo em casa, ele está tendo contato com pessoas motivadas, entusiasmadas e com resultado à distância. Então, é mais uma entrevista para mim que, na minha opinião, atinge exatamente esse objetivo. Puxa, parabéns, vida. Gente, muito boa. Fazano, meu amigo, só tenho a agradecer, você sabe da nossa amizade, eu agradeço demais aí pelas suas palavras, que história bacana que você contou pra gente, que experiência incrível, você sabe que a minha admiração por você, né, eu tenho certeza que você vai arrebentar no Ao Cubo, porque você é um grande profissional, uma pessoa ali atrás de um grande profissional, você é uma pessoa incrível, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos corretores. Agradeço as suas palavras, realmente eu tenho um propósito, o meu propósito é ajudar o maior número de corretores possíveis, e eu tenho feito isso com muita consistência. Realmente, você corretor de imóveis aí que está assistindo, entra lá no meu canal, assina o canal do YouTube, aproveita, tem conteúdo gratuito lá para vocês. Fazano, finalizando aqui, agradeço de coração, agradeço vocês corretores de imóveis. Opa! Caiu. Dá uma pausinha aqui. Vou finalizando aqui. Caiu de novo. Não, é só finalizando mesmo. Bom, quero agradecer vocês, corretores de imóveis, corretoras de imóveis, profissional do mercado imobiliário, que está sempre aqui com a gente no programa Fala Corretor. Agradecer todos os convidados do Fazano, que eu tenho certeza que o Fazano convidou o mercado imobiliário inteiro aqui para assistir. Agradeço demais. Agradecer os patrocinadores, Inteligência Cartorial, a Tecmob, a Imob Places. E, gente, desejar para vocês muita saúde, muito sucesso e bora fazer 2021 o melhor ano da nossa vida. E até o próximo Fala Corretor de Imóveis! Valeu, pessoal. Só para terminar aqui, quero também agradecer o pessoal da Ao Cubo que tá ouvindo? Queria agradecer o pessoal da Ao Cubo que também levou essa entrevista para todo o mercado, né? A gente tem aí mais de 12 mil corretores na base, né? Que está movimentando tudo isso também para mostrar para vocês um pouco do que é esse canal, né? Do que é esse programa. E as pessoas também me seguirem lá. Poxa, eu tenho lá o meu Instagram, o meu YouTube. Tá no rodapé aqui. Isso mesmo. Pode me seguir aqui. Poxa, vai ser um prazer aí tá passando um pouco da minha vida, porque eu faço bastante story também e visito algumas casas de altíssimo padrão também. Enfim, não só o Cubo, como eu faço esse trabalho aí direcionado. E eu acho que é legal, né? A gente está compartilhando um pouco do que é a vida da gente, nosso dia a dia. Aliás, isso, Anderson. Parabéns, viu? Parabéns por esse trabalho que você tem feito. Eu tenho visto seus vídeos bonitos lá, cara chegando no carro, os vídeos muito bacana. E também, o pessoal que cria. Esquecendo aqui, agradecer a Thaís, que é uma grande amiga do Ao Cubo, agradecer todo mundo do Ao Cubo. E um abração, gente. Até o próximo Fala Corretor de Imóveis. Valeu, gente. Até mais. Até mais.